Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, desejar inscrever-se, isso vai me ajudar muito. Assista o vídeo até o final, deixa o like aí para nos ajudar, fortalecendo o canal. E também compartilhe, se você puder e desejar, este canal nas suas redes sociais. Hoje nós vamos iniciar mais um trimestre, mais um ano e mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, das revistas da CPAD. Nesse trimestre nós vamos estudar o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então tá aqui a revista, uma capa muito bonita, tendo aí na frente logo a palavra de Deus, que é ela quem nos aviva, Ela, o Espírito Santo, mas a palavra é indispensável. Nós vamos estar estudando com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor muito preparado, muito embasado nas Escrituras, fundamentado, um homem de muita experiência, e é com ele que nós vamos aprender nesse trimestre, até o mês de março, A última lição será em classe no domingo, No dia, deixa eu ver aqui, no dia 26 de março vai ser a nossa última aula, lição 13. Nós vamos estudar nesse trimestre, nessa primeira aula, o avivamento espiritual. Na segunda aula, o avivamento no Antigo Testamento. Na terceira aula, o avivamento no Novo Testamento. Na lição 4, vamos ver o ministério avivado de Jesus. Na lição 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, Estevão, o mártir avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição 12, vivendo no Espírito. E lição 13 é uma conclusão aí. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então nós já vamos iniciando esta primeira lição, que vai ser estudada em classe, no dia 1º de janeiro, logo no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023. O texto áureo da nossa revista, da nossa lição de hoje, o tema da lição é o avivamento espiritual. O texto áureo está em 2 Crônicas, um versículo bem famoso, quando se fala de avivamento. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. A verdade prática, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então nós temos aí alguns requisitos, que nós vamos ver durante a lição. A leitura bíblica em classe é de extrema importância que você leia, talvez até mais de uma vez, para que você fique inteirado da lição, 2 Crônicas 7, do 12 ao 15, e também no livro do profeta Ageu, profeta menor, capítulo 5, capítulo 2, versículo de 5 a 9. 2 Crônicas 7:14, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2, versículo 5. Segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer as nações e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Então essa é a leitura bíblica em classe necessária para o entendimento da nossa lição. Agora nós vamos passar para uma introdução da lição, que é uma apresentação geral, né, aqui dos tópicos, uma visão bem panorâmica dos tópicos que nós vamos aprender. No primeiro tópico nós vamos aprender o que é o avivamento espiritual. Nós veremos aqui, né, avivamento espiritual, a pré-condição para o avivamento. Depois, no ponto 2, as condições para o avivamento espiritual. Vamos ver aqui uma crise, humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. Ponto 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Ponto subtópico 1, a situação espiritual de Judá, e aqui há os desdobramentos em subtópicos, né? Subtópicos do subtópico. Veremos também aqui o número 2, o subtópico 2. Veremos aqui, né, também aqui no 2, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro e a necessidade de um avivamento espiritual. Ok? Então essa é uma introdução da lição. Vimos aí de uma forma geral toda a lição que nós vamos aprender nesse trimestre, ou melhor, na lição de hoje, né? A introdução agora do texto da revista diz: nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual, veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus Cristo. Então o que nós vamos aprender? Aprender sobre o avivamento, o quanto ele é indispensável. Uma igreja que não está avivada, ela não serve a Deus como Deus requer que o sirvamos. Ela não cumpre o ideal, né, proposto por Deus nas Escrituras para o seu povo. Para que cumpramos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos estar avivados, viver um grande avivamento nas nossas vidas. Isso é muito necessário. O ponto de número 1, subtópico aí, ou melhor, o ponto principal de número 1, nós vamos aprender aí o que é avivamento espiritual. Tem um subsídio aqui na revista do professor, né? Definindo o que é avivamento. Então, o que é avivamento? O avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Então, o retorno à Bíblia, o retorno à oração, o retorno às experiências genuínas com Cristo, o retorno à grande comissão. Então, avivamento é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Então, o que é um avivamento?
né? O avivamento é voltar a viver a vida que a igreja primitiva vivia. Então, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Precisamos deixar isso bem claro, que ninguém se autoaviva e ninguém pode avivar uma igreja a não ser Deus. Avivamento não é coisa do homem, não é produzido pelo homem. Avivamento é produzido por Deus, né? E o avivamento, ele só tem início quando o Espírito Santo, isso aqui é muito importante, quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, o avivamento só começa quando o Espírito Santo encontra espaço em uma pessoa, no coração de uma pessoa, no coração de um grupo, no coração de uma cidade ou no coração de uma nação. Então, primeiro, o avivamento provém de Deus. Tá? Não há avivamento sem que primeiro este comece em Deus. E não há avivamento se o Espírito Santo não encontrar um lugar no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma igreja, de uma nação, de um país. E, né, então o avivamento não vem se Deus não achar lugar no coração. O segundo subtópico aí, a pré-condição para o arrebatamento. Então a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para o avivamento. Então, qual é uma das pré-condições para o avivamento? Uma crise espiritual e moral. Então, quando uma igreja está passando por uma crise espiritual, uma crise moral, aí há uma pré-condição para o arrebatamento, para o avivamento, melhor dizendo. Não há necessidade de Deus avivar uma igreja avivada. Uma igreja que não está passando por uma crise espiritual, não está passando por uma crise moral. Não há necessidade de Deus avivar um país que não está passando por uma crise espiritual e também não está passando por uma crise moral. É preciso que um país, uma igreja, uma pessoa esteja e tenha esse pré-requisito, que aqui, nesse ponto, é uma crise espiritual e moral. Então, esse primeiro ponto aqui, nós encerramos, nós aprendemos aqui o que é o avivamento. Eu posso até voltar na definição aí no subsídio da revista do professor, né? O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Quais são os princípios que caracterizavam a igreja primitiva? A Bíblia, a oração, experiências genuínas com o Espírito Santo, o evangelismo, o cumprimento da grande comissão, tudo isso caracterizava a vida da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Então vamos para o ponto 2. Ponto 2. As condições para o avivamento espiritual. Então nós já falamos aqui, primeira condição, uma crise. Então uma igreja pode passar por uma crise espiritual, pode passar por uma crise moral, né? Ela pode estar se misturando com o mundo. Ela pode deixar de ter uma vida espiritual, que é a crise espiritual, deixar de ter uma vida em santidade, que é uma crise moral, e uma igreja também pode estar em uma crise de trabalho, uma crise de dinamismo, né? É quando a igreja fica presa entre quatro paredes, uma igreja que não atua na comunidade, uma igreja que não atua no evangelismo, não atua no social, é uma igreja que está passando por uma crise, né? Uma crise de trabalho, uma crise de dinamismo. A igreja está inerte,
ela está presa entre quatro paredes, não faz mais nada a não ser frequentar os cultos, e muitos nem isso fazem, né? Então, uma crise é uma pré-condição para o avivamento. Também no subtópico 2, na sua revista, diz assim: humilhação diante de Deus. Então, quando um povo reconhece que ele está necessitando de um avivamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que se humilhar diante de Deus. E aí uma coisa interessante é que a humilhação, o autor aqui, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz: a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então é necessário que uma igreja, uma cidade, uma nação, um país, um continente, que necessite de um avivamento, é imprescindível que ele se humilhe diante de Deus, lançando sobre Deus as suas necessidades, as suas fraquezas, reconhecendo o pecado e se humilhando diante de Deus. Subtópico 3 aí, orar e buscar a face do Senhor. Tem uma frase aqui que é muito impactante, que o pastor Elinaldo Renovato deixou aqui escrito: sem oração não há avivamento. Olha que coisa, né? Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Então, uma igreja que realmente quer um avivamento, ela precisa orar. Se não orar, não há avivamento. Que coisa forte isso aqui, né? Ele continua dizendo: podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes dos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Então, é muito interessante essa questão de que se uma igreja não ora, ela não tem avivamento. E você pode notar se uma igreja quer avivamento pela frequência que ela tem nos cultos de oração. E o ponto 4, subtópico 4, conversão sincera dos pecados. Continua o texto de Crônicas, né? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Então, nós já aprendemos. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem confissão de pecados. Se o povo não deixar os maus caminhos e se lançar à misericórdia de Deus, o avivamento não virá. E o ponto 5, um caminho preparado. Então a crise, como nós já frisamos, pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento. Então, há um caminho preparado quando há uma crise, quando há humilhação diante de Deus, quando há oração, quando há a confissão de pecados. Isso mostra que há um caminho preparado para a chegada de um grande avivamento. Ok? Então nós encerramos esse segundo ponto aqui, né? A sinopse aqui, o resumo do ponto 2, diz o seguinte: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus,
oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Então, se tiver todos esses ingredientes, com certeza o avivamento virá, ok? Então vamos para o ponto 2, ponto 2 aqui, a necessidade de um avivamento espiritual. Então nós estamos aqui agora, passamos para o outro texto da leitura bíblica em classe, que é o livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Então a primeira coisa que agora nós vamos ver a situação do contexto histórico do profeta Ageu, né, também do profeta Jeremias, do profeta Zacarias, melhor dizendo. Então, subtópico 1 aí, a situação espiritual de Judá. Então, o povo agora, nós terminamos de estudar um tema sobre Ezequiel, né, as invasões de Jerusalém, as visões de Ezequiel, as profecias para o fim dos tempos. E aqui nós temos que o contexto histórico, na letra A, a destruição do templo e morte. Então o povo está vivendo no cativeiro, né? E o templo está abandonado, porque a reconstrução do templo está abandonada, né? Porque o povo não está preocupado em reconstruir o templo. Então Deus usa os profetas, aqui no caso o profeta Ageu, mas também Zacarias, para o chamado para reconstruir o templo. Então Deus conclama, né? Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruiu, né? É o que está no texto de Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8 e também o versículo 9. Deus cobrou deles porque eles tinham abandonado a obra de Deus. E na letra C, Deus levanta homens para realizar a obra. Então o avivamento precisava chegar em Judá, despertando eles para a reconstrução do templo. Então Deus levanta, de início, 2 homens, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para reconstruir o templo do Senhor, para dar início ao avivamento do povo de Deus. E aí na letra D há uma profecia, né? Uma profecia sobre o desejado de todas as nações e a glória da segunda casa. Então o texto de Ageu 2, 6 ao 9, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aí na letra D, promessas de Deus a Ciro. Então Deus ele levanta o rei Ciro, o rei persa, para permitir que os judeus voltem para Jerusalém, reconstruam o templo. Ele liberta na letra... já estamos no subtópico 2, né? Deus usa Ciro para libertar o povo. Então Deus tem a promessa aí, lá em Isaías você pode ler, 45, versículos 1 a 3, né? Os propósitos de Deus com Ciro. Ciro liberta o povo do cativeiro, né? Está lá no livro de Esdras, né? No primeiro ano de Ciro, foi um ano mais ou menos de 538 a.C., Deus cumpriu o que estava no seu coração, né? Ciro promulgou um edito permitindo que os judeus voltassem para Jerusalém. Eles concluem o templo, letra C, né? Foi concluído mais ou menos no ano 516 a.C. Então ali houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Nós já vimos nesta lição que o avivamento vem de Deus. Não há avivamento que não se inicie em Deus. Então Deus agora ele prepara o rei Ciro para permitir o povo voltar para Jerusalém, prepara Zorobabel, prepara Josué para reconstruir o templo.
logo após o templo construído, ele prepara Esdras para ser, né, o avivalista da palavra ali no templo reconstruído. Isso é uma grande prova de que Deus está interessado. Deus olhou para a nação de Judá, né, estavam acomodados numa nação estrangeira, o templo destruído, e eles não estavam nem aí. Então Deus levanta os profetas, Ageu, Zacarias, para conclamar o povo para um grande avivamento. E aí o ponto 3, subtópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Então, há uma realidade, trazendo para os nossos dias atuais, há uma realidade inquestionável de um grande avivamento em nossas igrejas, né? E aqui o autor, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz o seguinte: a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. Então Deus precisa, de uma forma, usando uma palavra bem simples, chacoalhar as igrejas que precisam de um avivamento, que só esse avivamento pode abalar os alicerces de uma igreja morta, de uma igreja sem vida, de uma igreja que necessita de um grande avivamento. Agora nós vamos somente recapitular, né? Recapitular aqui o que nós aprendemos hoje. Primeiramente, nós vimos lá no primeiro ponto o que é o avivamento. Vimos que é um retorno aos princípios da igreja primitiva, oração, estudo da palavra, grande comissão, né, evangelismo, dinâmica. No segundo ponto, nós vimos as condições para um avivamento espiritual. O primeiro é uma crise, só pode avivar onde o povo está morto, digamos assim, né? Então é preciso humilhar-se diante de Deus, orar, confessar os pecados diante do Senhor e abandoná-los, né? E por fim, o ponto 3, nós vimos a necessidade de um avivamento espiritual baseado no contexto, na história de Judá, ainda no cativeiro babilônico. E aqui nós usamos, o autor usou Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Eu encerro esta lição dizendo o seguinte: busquemos de todo o coração um grande avivamento, que nos faça voltar para a palavra, que nos faça voltar para a oração, que nos faça voltar para o reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.